o carinho e a sutileza, né, das músicas antigas, mesmo que a gente possa chamar de brega, eram muito mais presentes do que hoje, né? Eu acho que hoje está bem... Claro que tem uma faixa que é legal, porque são os instrumentais, né? Eu acho que essa ajuda, né? É muito válida, muito válida. Quando você trabalha para você montar alguma música para fazer fundo, Sei. para televisão, para rádio, tudo. Para essa sequência, eu acho que aí, essa parte da música feita desse novo jeito, eu acho que dá muito certo. Para um jingle, por É exemplo? jingle, isso, é Tá. jingle. Dá muito certo, Tá. né? Porque facilita o trabalho Sim. de todo mundo. Agiliza e tal. Né? Antigamente um jingle era escrito por maestro, tinha partituras, e aí tinha que gravar tudo, né? Então você vê que hoje está bem agilizado. Agora, na parte cantada, eu acho que primeiro não tem muita música, né? Você ouve Minha alguma coisa opinião. nova? Muito difícil. É. Dependendo de quem é a composição e quem canta também. Tem umas coisas gostosas. Mas comparado à minha faixa, eu acho que está bem complicado. Para pessoal que é jovem, até muito mais jovem do que eu, para eles terem uma ideia, quem que estava bombando na época lá que você começou na música? Cita alguns cantores aí pra gente, de grandes nomes. Foi os grandes festivais, né? Então foi lançada Elis Regina, Chico Buarque, Gilberto Gil, a própria Rita Lee, né? Muita gente foi lançada aí. Eu era menina também, mas eu acompanhei tudo isso. Depois teve a fase da Jovem Guarda, então... Que foi sensacional todos também. os ídolos praticamente também, né, são dessa época. E aí vieram mais... veio acentuado a Bossa Nova, junto, paralelo a isso, veio a Jovem Guarda, né? Então foram os grandes ídolos da gente. Né? E não só de vocês, né? Viraram ícones da música. Sim. Que eu acho difícil que se repita, né? A história, infelizmente. Com certeza. Assino embaixo. Mas acontece que tem muita gente que não sabe quem é fulano, quem é ciclano, não sabe. Que coisa, né? Não sabe. Eu mesmo outro dia estava conversando e alguém me perguntando também sobre a minha história e tal, e eu citei a Maria Alcina. Quem é Maria Alcina? Falei, você não conhece? Que ela canta uma música famosa, assim, hoje em dia canta isso. Nunca ouvi falar. Esse é o meu maior medo. Com o tempo, passando gerações, a gente perder essa memória. Né? Porque, inclusive, hoje, né? Acho que o palco representava muito, né? E dava muito essa magia. Exatamente. Hoje você pode... Que era o caminho natural. Você começava ao vivo e gravava, né? Sim. Hoje você pode gravar um disco sem nunca ter subido num palco. Pois é. Um disco não, né? Porque não é mais disco, mas colocar as músicas no streaming. Pois é. Aí quantas pessoas não surgiram agora através do streaming, né? A maioria dessas que estão fazendo sucessaço aí, todas vieram da internet. Né? Não tem mais. Não tem. Você tem algum programa legal na televisão, por exemplo, que seja musical? Que saudade que eu tinha disso. Que eu tenho disso, né? Tem muitos poucos, né? Muito pouco. Graças a Deus ainda tem um ou outro. Mas antigamente você brigava, você ficava virando de cada um representou a sua época, né? Exatamente. Teve a época dos festivais, depois quando ali no começo dos anos 80, aquele programa que era transmitido do Sesc, na Cultura, que apresentou todas as bandas de rock dos anos 80. Então, nossa, né? Aquilo foi bárbaro. Foi bárbaro. E, enfim, tudo que fazia, né? A própria MTV ainda era muito legal, exatamente, né? Exatamente. E a gente foi perdendo. Né? Quantos MCs, como eles falam, não apareceram lá, né? Foi um tempo muito bacana. Graças a Deus eu vivi tudo isso, porque também, hoje em dia, não dá para fazer muita coisa. Eu cantei muito tempo também na noite de São Paulo. É isso que eu queria falar com você. E era uma noite diferente, né? Totalmente.
Já peguei uma outra fase, já tinha tido uma fase muito boa, Tá. mas eu ainda não estava lá. Quando eu entrei, ainda, graças a Deus, ainda tinham muitas casas. Eu cheguei a trabalhar numa noite em 5 casas. Indo cantar em casas diferentes. Saía de uma e ia para outra, saía da outra e ia para uma, entendeu? Uhum. 5. Depois eu fiquei fixa numa casa só. Mas trabalhei praticamente uns 30 anos ali, na noite de São Paulo. E é onde exatamente a gente aprende muito. Onde que era? Era mais lá no centro que rolava essas casas? Não. Onde que era? Eu trabalhava na região dos Jardins. Ah, Jardins, tá. Eu fiz as grandes casas ali. Eu comecei, na realidade, cantando no Gallery. Gallery, sim. Né, que era a casa mais tradicional, super badalada de São Paulo. Fiquei um tempão lá. Uhum. E ali foi onde eu comecei a aprender o que é dar o tom e sair cantando. Não tinha ensaio, não tinha nada. Sim. É mesmo? Nunca teve. Essa semana mesmo, eu e minha filha fizemos uma participação num show de um grande amigo nosso, sim, um cantor espetacular, que eu amo de paixão, que é o João Sabiá. Se puder ver alguma coisa do trabalho dele, você vai gostar. E o João nos convidou para cantar lá no show dele, em homenagem ao Dia das Mães. Então, eu e minha filha cantamos. E, sabe, é tão diferente tudo, mas é uma casa que ele trabalha, uma casa muito gostosa, que está levando música popular brasileira para todo mundo, que é o Blue Note. Blue Note, sim. Né? Então, eu falei para ele, olha, que bom, ele resgata, porque ele canta bossa nova e samba lanço, samba rock, essas coisas. Então, é uma delícia você estar assistindo aquilo, você estar vendo essa geração, né? Mas, por exemplo, ele não sabia, claro, ele é do Rio de Janeiro, ele não me conhecia, ele nunca eu tinha ouvido falar de mim, né? Mas o bacana é que tem algumas coisas que foram em frente para ainda perpetuar, né, música boa, né? E continuar aí nosso legado, porque é difícil. Hoje em dia você não tem mais lugar para trabalhar. Não. Né? Não tem, hoje em dia... Incrível isso, né? Impera muito só agora o sertanejo. Muito, né? As casas todas, a maioria... E é outro tipo de casa, né? Mais... Totalmente diferente. Ampla, né? Aquelas coisas Totalmente diferentes daquela coisa mais intimista que esse tipo de música propõe, né? Pois é. O Gallery, por exemplo, era numa casa fina, né? E bem frequentada, todo mundo muito bem vestido, sempre foi assim. Depois eu trabalhei em várias outras casas. Trabalhei com 22 anos, eu fiquei numa casa chamada Passatempo. Que era muito conhecida também. Tinha muitos shows de grandes nomes, mas tinha a turminha que ficava de segunda a sábado trabalhando ali, né? Fazendo música para o povo se divertir e para a maioria escutar. Então tem muitas histórias, sabe? Gente que se conheceu na noite e que, mas eu conheci fulano por causa da sua música, não sei o quê. Ouvindo você cantar, que muito legal. legal. Muito, muito. Olha, eu agradeço a Deus todos os dias. Eu faria tudo de novo. Tudo. Porque foi muito bom. Foi muito bom. Eu aprendi muito, muito mesmo. Eu trabalhei também em conjuntos de formatura, né? De baile. E trabalhei com grandes orquestras, grandes maestros, graças a Deus. Maestro Osmar Milani. Trabalhei na televisão com ele, eu fazia o coral. Também lá no SBT, na orquestra dele. E depois fui cantar com ele nos bailes. Que legal, hein? Privilégio, né? Nem fale. Ciro Pereira, quem mais? Maestros, nossa, um monte. As orquestras que faziam os bailes de São Paulo. Eu tive uma vivência muito boa dentro da música popular brasileira. Aprendi... Não vou dizer tudo, porque a gente não sabe praticamente nada. Quanto mais você acha que você sabe de música, você não sabe nada, né? Verdade.